Fala aí para mim, depois de 2022, qual é a sua opinião sobre os militares? E aí, não dá para generalizar tudo. Porque muita gente tem críticas, inclusive tem um apelido que o pessoal usa muito aos militares, que é melancia. Melancia porque ele é verde por fora, vermelho por dentro. Ou seja, por fora veste as roupas da bandeira, da pátria, mas por dentro é comunista, melancia. Pois é, mas aconteceu uma situação que foi descoberta hoje, que liga militares em apoio ao Bolsonaro dentro do GSI. E o Lula ficou revoltadinho da vida com isso, mandou os caras embora. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Também vou falar ainda nesse editorial sobre alianças espúrias, tá? Se tem uma coisa que os jornais fazem é chegar e soltar uma matériazinha, né? Nós não. Nós vamos a fundo, nós investigamos, nós procuramos e aí nós achamos. E é por isso que as redes sociais são tão odiadas por eles, os políticos. Odeiam as redes sociais. Não é à toa. Você vai ver o que está acontecendo no mundo nesse momento e a gente vai trazer para você aqui, tá bom? Então não esquece de se inscrever, é importante, tá? Porque dá trabalho fazer todas essas pesquisas, preparar o conteúdo para trazer para você. Então não esquece de dar uma força para a gente aí, fechou? Vamos lá, vamos falar do Bolsonaro. Militares que estão dentro do GSI, lembra do GSI? Que lá no 8 de janeiro ele ficou famoso. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional. O líder do GSI era o Gonçalves Dias, aquele que deu aguinha para os manifestantes, mas não aconteceu nada com ele. Lembra disso? Lembra? Não, o Gonçalves Dias não tem nada a ver com isso, não articulou, sabe? Abafa tudo, ninguém vai saber nada do 8 de janeiro. É isso que aconteceu. Pois é. Esse mesmo gabinete tem militares lá dentro, que o Lula agora acusa de que poderiam simplesmente estar traindo o governo Lula. Acusa de traição mesmo. Por quê? Porque eles fizeram PIX para o Bolsonaro. É sério, né? Lembra naquela época da vaquinha que o pessoal estava doando dinheiro para o Bolsonaro? Então, os caras doaram dinheiro para o Bolsonaro, mas não foi muita coisa não. Pois é, segundo o jornal Metrópolis, militares do Gabinete de Segurança Institucional da República, o conhecido GSI, né, estão entre os doadores que fizeram PIX para o Bolsonaro durante a campanha, que engajou cerca de 17 milhões de reais para o Bolsonaro. Por que o Lula não tenta fazer uma campanha, hein? Quando será que o Lula consegue arrecadar, assim, doações? Estou falando do povo, igual foi para o Bolsonaro. Quanto será que ele consegue? Coloca no comentário. Seus nomes chegaram recentemente ao conhecimento de gente graúda do governo Lula. Gente graúda. Ó a estirpe, né? Que se fala durante a gestão Lula. Gente graúda, né? Você vê o nível do companheirismo aqui, né? Depois disso, os militares simpáticos ao Bolsonaro, simplesmente são simpáticos ao Bolsonaro, perderam os cargos no GSI e foram devolvidos aos seus respectivos quartéis. Procurado, o Gabinete de Segurança Institucional preferiu não se manifestar sobre o assunto. As transferências via PIX tiveram início após aliados de Bolsonaro iniciarem uma vaquinha nas redes sociais com pretexto de ajudá-lo a pagar as multas e outras despesas decorrentes de processos judiciais. Mas vamos lá, vamos entender. Primeiro, isso aí não é segredo de justiça? Quem fez doação voluntária poderia ser perseguido por isso? É óbvio que o governo Lula fez é absolutamente ilegal, tá? Absolutamente ilegal. Você tem que entender que as pessoas que são colocadas dentro do governo ali para atuar, elas têm que estar atuando em prol do país, né? Em prol da administração pública. E não podem ser perseguidas por viés político. Um dos critérios clássicos é a não perseguição, mas hoje no Brasil
Se existe um crime que é pior do que homicídio, pior do que tráfico, pior do que abuso de mulheres, se existe um crime que é o crime mais grave do Brasil inteiro, é ser bolsonarista ou apoiador do Bolsonaro ou simplesmente gostar do Bolsonaro. Você é um criminoso, né? Você é um criminoso. Enfim, então, os caras foram exonerados, mas isso leva a gente a uma reflexão, né? Uma reflexão sobre... E aí? Os militares hoje são achincalhados, né? Todos chamados de melancia, de não sei o quê. Será que é justo também para todos os militares? Tudo chamado de pintor de meio fio. Era vontade de todos os militares hoje, tá? Prestando continência para o Lula. Em relação aos apoiadores do Bolsonaro, que tanto criticam os militares, será que é justo também? Coloca no comentário, só para a gente saber. Vamos falar um pouquinho agora do Maduro, né? Da Venezuela. Cara, é de partir o coração. Tem um perfil que chama Tumulto BR, ele fez a seguinte publicação, abre aspas, é a fala da venezuelana aqui, ó. Estou morrendo de câncer. Só quero ver o meu país livre. Por favor, basta. Já vencemos. Já mostramos os boletins. O que mais vocês querem? Se este depoimento não te emocionar, já morreu por dentro. Acompanhe o depoimento dessa venezuelana. Yo tengo un diagnóstico de cáncer y yo quiero ver mi Venezuela libre. Ya basta de régimen. Está matando a todos los venezolanos. Ya basta. Ela falou só isso, ó, eu tenho vários tipos de câncer e eu não quero morrer sem ver a minha Venezuela livre, nós já vencemos, ganhamos, então assim... Por favor, necesitamos ayuda, necesitamos que comprendan la situación, ya basta. Necesitamos libertad, ya, democracia, por Dios. Ya ganamos, ya tenemos las actas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el mundo saber? Ya basta. Por favor, ela suplica ajuda do mundo. Por favor, nós já mostramos, nós vencemos, nós já mostramos as atas. O que o mundo mais precisa saber? O que o mundo mais precisa ver para eles se verem livres dessa ditadura? Então entende uma coisa. O comunismo, o socialismo do Maduro, do Chaves, você pode até votar para eles entrarem. Mas você não pode votar para eles saírem. É simples assim. E você viu o repórter, né? Cobrindo ali, tudo tranquilo. Pois é. Está correndo risco. A ditadura de Maduro prende jornalista que cobria manifestação de Maria Corina. O veículo jornalístico do Equador denunciou a detenção de Diana Cruz pelo regime do ditador venezuelano. O veículo jornalístico digital La Data-Ec, do Equador, anunciou a detenção da jornalista Diana Cruz pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Cruz estava em Caracas no sábado, dia 3 de agosto, para cobrir a manifestação convocada pela opositora venezuelana. Abre aspas. Urgente. Jornalista de La Data foi detida pelo regime de Maduro, escreveu La Data-Ec no X. De acordo com a publicação, a jornalista foi detida por agentes do governo de Nicolás Maduro depois de ir à casa ao terminar de cobrir as manifestações da fraude eleitoral do Maduro, né? Então, assim, é impressionante como a gente vê as pessoas falando o seguinte: olha, o Bolsonaro era contra a imprensa, era um escroto contra a imprensa, era um monstro, um canalha. Ele falava, ele chamou até uma japonesa de japonesa. Olha que canalha. Ele era machista. Ele falou que a Vera Magalhães vivia pensando nele. Machista. Só que o Lula apoia o Maduro, e o Maduro, ele bate nos jornalistas. Aqui no Brasil, na casa nossa, a guarda do Maduro bateu no jornalista. Lá estão prendendo jornalistas de outros países. Não tem respeito nenhum. E essa crise que está acontecendo na Venezuela, essa crise humanitária, está fazendo com que as pessoas fujam. Então, o exército brasileiro está lá na fronteira
é fazendo com que as pessoas não passem para cá. A nova fraude eleitoral de Maduro na Venezuela pode fazer até 3 milhões de venezuelanos imigrarem. A vitória de Nicolás Maduro, não dá nem para falar de vitória, né? De Nicolás Maduro nas eleições presidenciais na Venezuela, marcada por denúncias de fraude e arbitrariedade, pode intensificar ainda mais a crise migratória que assola o país há uma década. Cerca de 3 milhões pretendem sair do país. E vem cá, todo venezuelano que está fora da Venezuela quer a queda do Maduro. Você sabia que a média dos votos lá na Venezuela, se eu não me engano, foram 5 milhões e poucos de votos? Só fora da Venezuela tem mais de 5 milhões de venezuelanos. Foram impedidos de votar. Se esses venezuelanos fora da Venezuela pudessem votar, você acha que algum desses votaria no Maduro estando fora da Venezuela? Você já conversou com algum venezuelano sobre o Nicolás Maduro? O que eles falam sobre ele? É um canalha, é um facínora. É simples assim. E o Brasil? O Brasil prefere se sujeitar a isso. Lembra que teve o conflito lá, porque a Argentina teve que tirar seus embaixadores por ordem do Maduro, porque temiam pela vida deles, com ameaças do Maduro. A Argentina tirou os embaixadores da Embaixada da Argentina no Brasil, né? Foi lá e colocou a bandeira e falou que ia cuidar da Embaixada da Argentina. Agora não vai mais não. O Brasil foi lá, retirou a bandeira que estava hasteada na Embaixada da Argentina em Caracas após pedido de Maduro. O governo brasileiro atendeu a um pedido do regime de Nicolás Maduro e decidiu retirar a bandeira nacional que estava hasteada na Embaixada da Argentina em Caracas, após expulsão do corpo diplomático argentino pelo governo de Nicolás Maduro. É isso mesmo que nós escolhemos apoiar? É isso que nós vamos apoiar, assim, na cara dura? Pois é. Então, você tem que ter em mente, tem que abrir os olhos, porque o Brasil já está dando todos os sinais que você possa imaginar que a gente está indo no mesmo caminho do chavismo. Eu falei no último editorial e eu volto a repetir. A lacuna que existiu entre o que está acontecendo na Venezuela hoje, que foram anos de chavismo, e o que está acontecendo no Brasil hoje, foi um cara chamado Bolsonaro que chegou ao poder sem que o sistema esperasse. Foi uma surpresa. Ninguém esperava que aquele maluco, sem muito dinheiro, sem tempo de TV, chegasse à presidência. E ele quebrou o ciclo. Senão, hoje, quem estaria no lugar dos venezuelanos seríamos nós. E não para por aí. Eu disse para vocês que eles odeiam as redes sociais porque a gente vai a fundo na notícia. Matéria da Folha de São Paulo. Não é só na Venezuela que está acontecendo isso. Dia de protestos contra a primeira-ministra em Bangladesh deixa 91 mortos, tá? Bangladesh também está rolando, sabe? Cada coisa muito, sabe, estranha. Lá tem uma primeira-ministra chamada Sheikh Hasina. Ela está desde 2009. Então, Bangladesh nunca foi uma democracia plena. Não é classificada como uma ditadura, mas é um governo de repressão. Vamos dizer assim, usando as palavras do Lula, é uma democracia relativa, tá? Relativa. E lá se intensificaram as manifestações porque ela está no poder desde 2009. Não larga o osso, não sai. E o povo está igual na Venezuela, não aguenta mais. Centenas de milhares de manifestantes, são muitos, saíram novamente às ruas de Bangladesh para exigir a renúncia da primeira-ministra do país asiático, a Sheikh Hasina, nesse domingo, dia que se tornou um dos mais mortais desde o início dos protestos no mês passado. De acordo com relatos policiais e médicos, pelo menos 91 pessoas morreram em confronto entre manifestantes e apoiadores do governo em um dia, incluindo 13 policiais. Ao menos 280 pessoas já morreram na onda de protestos desde julho. Isso aqui são informações de lá, do país, que é uma democracia relativa. A Sheikh Hasina é essa aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a Sheikh Hasina, tá? E aí, a gente vai a fundo. Todo mundo tá falando do Maduro,
da Venezuela, do Lula com o Maduro e com a Venezuela e passando pano para o que o Maduro está fazendo. Mas não é só sobre isso, não. O Lula está passando pano para mais coisas. Com o país em chamas, a primeira-ministra de Bangladesh, a Sheikh Hasina, veio ao Brasil. Lá é um parlamentarismo, tá? Parlamentarismo. Então ela veio ao Brasil e Lula recebeu ela durante uma semana de visita no Palácio do Planalto da primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Amina, ou Hasina, né? Que comanda o país há 15 anos, tá? E isso aconteceu, sabe quando? Agora, em julho, quando começou os protestos contra ela. O Brasil deu total apoio a Bangladesh, inclusive grana, não? Folha de Pernambuco, Lula e primeira-ministra de Bangladesh farão pré-lançamento da Aliança contra a Fome. Pois é com isso que nós estamos lidando. Não só países do G20 poderão aderir à aliança, já que a expectativa é de que o programa tenha impacto global. A Bangladesh não faz parte do G20. Então, Brasil, à frente da presidência do G20, dará na próxima semana o primeiro passo efetivo para o lançamento da Aliança Global contra a Fome, que tem como objetivo angariar recursos e conhecimentos para a implantação das políticas públicas voltadas à redução da fome e da pobreza no mundo. Você acha mesmo que eles estão preocupados com fome e pobreza? Não, é permanecer no poder. Autoritarismo, ditaduras, mantém ditaduras. Você viu o caso, tá na Record, tá? Do Hugo Carvajal, dizendo que o Maduro foi o sustentáculo, financiador, durante muito tempo de eleições no Brasil, com dinheiro do narcotráfico. E aí ele faz a denúncia de quem é o presidente que recebeu o dinheiro desse narcotráfico. Lembra? Tá a matéria da Record. Eu não estou acusando nada. E aí, algumas coisas devem te chamar a atenção, como por exemplo, isso aqui, o Brasil com o eixo do mal. Cara, Ana Paula Henkel, que fez essa matéria, essa mulher é um espetáculo na escrita, nos seus comentários políticos. Enviado para representar o país na cerimônia de posse do presidente do Irã, Geraldo Alckmin, foi fotografado ao lado de grandes figuras do terrorismo mundial. Isso não te chama atenção? Isso não te acende um alerta? O Brasil de Lula é amigo de ditadores. Não adianta espernear, a TSE. E agora está no sofá também com os membros do eixo do mal. Expressão usada pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush. Originalmente, Bush se referia ao Irã, ao Iraque, à Coreia do Norte. A expressão foi usada no discurso do Estado da União em janeiro de 2022, menos de 5 meses depois dos ataques de 11 de setembro, para se referir aos 3 países que constituíram uma grave ameaça ao mundo e à segurança dos Estados Unidos. Esses países, segundo Bush, patrocinavam o terrorismo regional e mundial. Mais tarde, os Estados Unidos incluíram no eixo também Cuba, Líbia e Síria. Algum vínculo com o Brasil? Cuba? Líbia? Lembra da Líbia? Pois é. E como o Brasil, vergonhosamente, agora é visto ao lado do seleto grupo, por uma foto que entrará para a história de Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, as páginas políticas de Alckmin terão agora uma mancha indelével, o registro que marca sua carreira. Não será uma foto em suas boas administrações como governador de São Paulo, ou mesmo qualquer imagem da patetice em mendigar uma boquinha em Brasília para servir-se daquele que já chamou de um dos homens mais corruptos da história. Pois é, foi direto com os 2 pés no peito, né, a Ana Paula Henkel. E foi cirúrgica. É por isso, pessoal, que vem cá. Você está vendo o nosso país, como ele está, não está? É por isso que eu falo, não fique à mercê só de um país. Saiba utilizar a teoria das bandeiras. A gente fez uma parceria com o escritório Imigra Mais, lá do Uruguai. Você tem noção
desse povo que está na Venezuela, 3 milhões de pessoas que vão fugir. Se eles forem barrados na fronteira, eles não podem vir para o Brasil. Se o Maduro pedir e falar, não deixa o venezuelano entrar, o Brasil barra as fronteiras. Se você tiver a residência brasileira, você pode passar. E se o Brasil resolve dar um pinote aí e virar um Maduro, para onde você vai? Pois é, eu iria para o país mais democrático da América Latina. Tá? O The Economist reconhece o Uruguai como o país mais democrático da América Latina. A revista britânica Democracy Index também classificou o país em 13º lugar no mundo. É um país sério. Lá você tem custo de medicina de graça. Lá, se estourar uma guerra aqui no Brasil, se estoura uma guerra civil, uma revolução, se está acontecendo o que está acontecendo lá na Venezuela, aqui no Brasil, lá no Uruguai isso nunca vai acontecer. É a democracia mais sólida de todos os anos. Não à toa é o país mais desenvolvido de toda a América Central, do Sul e Central. É o mais desenvolvido de todos. Só perde para os países da América do Norte. Né? E para quem já conheceu Punta del Este ou mesmo Montevidéu, não tem noção do quanto o país é lindo. Então, se você tem hoje medo do que está acontecendo, está na descrição do vídeo aí, entre em contato, agenda uma consulta para saber um pouco mais sobre a cidadania, né, ou a residência no Uruguai, tá? A residência no Uruguai. Eu vou fazer uma série de vídeos depois falando sobre essa questão, mas assim, cara, pode estourar uma guerra aqui. Outra coisa, lá não tem imposto sobre herança, tá bom? Então, se você é residente no Uruguai, você não paga imposto sobre herança. Aqui o Lula acabou de fazer uma declaração que tinha que ser igual nos Estados Unidos, pagar 40%. Isso nem é verdade, não é bem assim. Então deu para ter noção do que nós estamos passando? Então, se você está nessa dúvida, descrição tá aí, tá? É só entrar em contato, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Sempre um prazer estar aqui com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.